A gravação da primeira parte da aula agora acabou de ficar pronta. Apareceu aí no chat, aí, se vocês olharem, né? Já apareceu o videozinho. Depois eu só não posso esquecer de ir lá e mudar a data, porque ele deixa... Deixa eu fazer até isso agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Abrir, acho que é aqui. A gente tem que mudar a data dela aqui, senão... Aqui, ó, expira em 60 dias. Eu vou deixar para expirar só no final do semestre. Nosso semestre termina dia 1º de julho, né? Então, vou colocar a data de expiração dia 2 de julho. Aí, vocês têm aí até o final do semestre para poder assistir de novo, se vocês quiserem, tá bom? Então, tá gravando, já compartilhando. Bom, voltando então aqui na nossa parte das equações, né? O próximo passo aqui seria a gente falar da inequação, que é quando a gente troca o sinal de igual por um sinal de maior, ou um sinal de maior ou igual, ou um sinal de menor, ou menor igual. Às vezes a gente pode trocar até pelo sinal de diferente, né? Mas não é muito comum. É mais comum usar maior, maior igual, menor, menor igual, tá? Mas isso aqui também aparece na parte de função. Então, eu vou deixar para abordar essa parte aqui da inequação lá dentro da função, tá? Só uma coisa, né? Não tem como desvincular uma coisa da outra. Para você resolver uma inequação de segundo grau, você tem que passar pela resolução da equação. Então, você tem que resolver a equação para poder falar da inequação, tá? Essa é mais ou menos esse caminho, tá bom? Mas ele vai aparecer de novo quando a gente estiver falando de funções. Então, eu vou passar para a parte de funções, senão a gente não vai conseguir falar, né, as coisas mais importantes que a gente tem aí a respeito das funções de segundo grau, ou funções quadráticas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o... Então, uma função de segundo grau é uma função com lei de formação dada por f de x igual a x² mais bx mais c, com ABC números reais, A diferente de zero. Então, se a gente olhar, né, esse AX² mais BX mais C, ele é justamente o corpo da equação de segundo grau, né? Então, tem muita relação entre uma função de segundo grau e uma equação de segundo grau. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser achar as raízes da função, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a função, igualar a zero e resolver, né? Ou seja, para achar as raízes da função f, eu preciso resolver a equação de segundo grau que é dada pela expressão dela, pela lei de formação dela, igual a zero. Tá? Então, quer dizer, não tem como desvincular uma função de segundo grau de uma equação de segundo grau. Tá? E por que a inequação também vai estar relacionada com a função? Porque a função, normalmente, a gente quer saber assim, onde que a função é positiva, né? Quando ela é negativa. Para esse intervalo aqui, ó, do domínio, a função é positiva ou negativa. Então, quando você fala do sinal da função, sinal positivo ou sinal negativo, você está, querendo ou não, associando com a inequação de segundo grau. Porque o positivo a gente pode entender como sendo maior que zero e o negativo menor que zero. Então, quando você faz função maior que zero, acaba aparecendo uma inequação de segundo grau, no caso, né, maior que zero. Quando você põe função menor que zero, acaba aparecendo a inequação, equação de segundo grau, lá, x² mais bx mais c, menor que zero, tá bom? Então, não tem como desvincular a função da equação e da inequação, tá? O domínio de uma função de segundo grau é formado por todos os números reais, né? Por quê? Porque é possível você calcular a função trocando o x por qualquer número real que você queira. Não tem nenhum problema você trocar o x por número negativo, né? Para elevar ao quadrado, para multiplicar por um outro número. Não tem problema trocar por zero, não tem problema trocar por positivo. Então, qualquer número real serve para você substituir aqui e fazer a conta. Ó. Então, por isso que o domínio são todos os reais, tá bom? O contradomínio também é o conjunto de todos os reais, né? E a imagem
ela vai estar associada a um número y especial para a função, e que a gente vai mostrar aqui no momento certo, tá? Na verdade, é assim, o conjunto imagem, ele vai estar associado com o que a gente chama de vértice da parábola da função de segundo grau, que agora é que vai aparecer aquela história da parábola que alguém comentou antes, né? A função de segundo grau tem como gráfico, tem como representação gráfica parábola, né? E essa parábola tem um ponto especial chamado vértice. Então, o vértice da parábola é que vai estar associado com o conjunto que a gente chama de conjunto imagem, tá? Só para lembrar, o domínio da função, quando você pensa no plano cartesiano, o domínio da função, ele é representado no eixo horizontal, no eixo x. E a imagem é representada no eixo vertical, no eixo y. Tá? Por quê? Porque a gente fala que y é igual a f de x, ou seja, o y é que são os valores da função. Então, por isso que a imagem, que são os valores da função, está representada no eixo vertical. Tá? A função tem uma parábola como representação gráfica, né, no plano cartesiano, e o número a, que número a mesmo, professora? Este número a aqui, ó, o número que acompanha o x², o coeficiente do x². Esse número a, ele vai dizer para a gente se a parábola é aberta para cima ou se a parábola é aberta para baixo, tá? Se o número a for positivo, você tem uma parábola aberta para cima. Tá? O nome da abertura também é concavidade. Então, quando você fala concavidade para cima, é porque é aberta para cima. Tá? Se o A for negativo, a parábola tem concavidade para baixo. A parábola é aberta para baixo. Então, olha como aquele A é importante. Quando eu olho para uma função de segundo grau, o valor do A, ele já me fala de cara como que é o gráfico da função. Se é uma parábola aberta para cima ou se é aberta para baixo, tá? Então, ele é bastante importante, tá bom? O que mais que a gente tem na função que é importante? O número C. O que é o número C mesmo? Volta lá. O número C é aquele número que aparece sozinho no final, né? Não é nem de x² nem de x. É o número sozinho, termo independente. O que esse número tem de especial? O que esse número tem de especial é que ele vai mostrar para a gente onde a parábola intercepta o eixo vertical, onde ela corta o eixo vertical. Por isso que o nome desse número é intercepto, porque ele mostra onde a parábola intercepta ou cruza o eixo vertical, tá? Esse número, né, ele pode ser obtido quando a gente fizer x igual a 0 na lei da função, tá? Mas a gente nem precisa fazer. Porque, ó, se você pegar a função e trocar o x por 0, ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e vai sobrar quem? O c. Tá? Mas a gente nem precisa fazer isso, é só pegar ele de cara e já associar com x igual a 0, né? Que você já tem até um ponto para você desenhar a parábola se você quiser, tá bom? Olha lá, ó. Um ponto dado aí pelo intercepto é x igual a 0 e y igual a c. E esse ponto vai estar aonde? Vai estar em cima do eixo vertical, né? Porque está representando o intercepto da função, onde ela cruza o eixo vertical, tá? Você tem também, né, para as parábolas, né, você tem, eventualmente, o eixo horizontal, tocando ou cruzando a parábola, tá? Isso tem a ver com o que a gente chama de raiz da função. Então, quando a função de segundo grau tem raiz, a parábola vai ou encostar no eixo horizontal, no eixo x, ou vai cruzar, né? Quando ela encosta, é porque você tem uma raiz só. Quando ela cruza, ela vai cruzar duas vezes em dois números diferentes. Então, você vai ter duas raízes, né? E quando ela não encosta e não cruza, é porque não tem raiz. Isso aí não está aparecendo para vocês alguma coisa que a gente já estudou lá na equação? A história do delta, lembra? Delta negativo não tem solução. Delta zero tem uma solução, dupla, mas é uma solução. Delta positivo, duas soluções.
Adivinha quem é que vai aparecer aqui para falar da raiz? É o delta de novo. Delta negativo não tem raiz, a parábola não encosta no eixo horizontal. Delta zero, uma raiz dupla, a parábola só encosta uma vez no eixo horizontal. Delta positivo, duas raízes diferentes. A parábola vai cruzar o eixo horizontal em dois lugares diferentes, tá? Com isso, você pode ter, né? Se você tem duas raízes, você vai ter dois pontos da sua parábola. Uma raiz, um ponto. Nenhuma raiz, nenhum ponto, tá? Olha lá, ó, o delta de novo, tá? É ele que vai servir para a gente falar da raiz, porque ele vai falar da solução da equação, e a solução da equação, por sua vez, vai estar associada com a raiz da função, tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer um gráfico, aí eu vou explicar direitinho para vocês como é que funciona. Então, aqui, ó. Ah, o outro ponto de destaque, que é o vértice, lembra que eu falei? Ó, existe uma fórmula para você encontrar as coordenadas do ponto vértice, né? O que é o ponto vértice? Depois ele vai aparecer, mas só para mostrar no desenho, ó. Numa parábola voltada para cima, o vértice é esse ponto aqui, ó. Numa parábola voltada para baixo, o vértice é esse ponto aqui, ó. Tá bom? Então, a fórmula, né, para as coordenadas do vértice são essas aqui, ó. O x do vértice menos b sobre 2a. O que é esse a e b? São aqueles números da função, ax quadrado mais bx mais c, tá? E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. O que é o delta? É aquele delta do Bhaskara, b quadrado menos 4ac, tá bom? E o azinho é o da função, né? Ax quadrado mais bx mais c, tá? Eu também posso encontrar o y do vértice pegando a função e trocando o x pelo número que aparece aqui, ó. Tá? A gente faz do jeito que for mais fácil. Se você já tem o delta, você faz pela fórmula. Se você não tem, você calcula a função no x, tá bom? Com isso, a gente pode ter aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, cadê? Aqui, ó. A gente pode montar uma tabela de pontos para fazer o gráfico da parábola, né? Dada uma função de segundo grau, a gente pode determinar esses pontos aqui, né? Para fazer o gráfico da parábola. Com esses pontos, a parábola vai ficar perfeitamente representada. A gente vai ter o vértice, a gente vai ter raiz, a gente vai ter intercepto, a gente vai ter a abertura da parábola bonitinha, né? Às vezes, a gente não tem um ou mais pontos desses, por algum motivo. Ou porque não tem raiz, ou porque a raiz é única, né? Mas, de qualquer forma, alguns pontos a gente sempre consegue para montar o gráfico, tá? Antes da gente fazer um gráfico, deixa eu só mostrar o que ficou para trás aqui, ó. A história do vértice de novo aqui, ó. O vértice da parábola, ele é um ponto especial no estudo das funções, primeiro, porque ele fala da questão da imagem da função, tá? E segundo, porque ele pode representar o que a gente chama lá de ponto de mínimo ou ponto de máximo da função. Se a parábola é voltada para cima, o vértice é um ponto de mínimo. É o menor valor que a função assume está ali no vértice, né? O y do vértice, tá? Se a parábola é voltada para baixo, o vértice é um ponto de máximo. O y do vértice, nesse caso, é o maior valor que a função consegue assumir. Tá? Então, o vértice tem essa interpretação aí de ponto de mínimo e ponto de máximo da função, que é uma coisa bastante importante no cálculo, né? Só que quando a gente está no cálculo 1, a gente já nem trabalha com função de segundo grau, a gente já pega a função de terceiro, funções mais complicadinhas, exponencial, seno, cosseno, sei lá, né? Mas a gente dificilmente faz com a de segundo, a gente faz como exemplo. Aí depois a gente passa para funções mais sofisticadas, tá bom? Mas, em geral, o funcionamento de ponto de máximo e mínimo é o mesmo se você for comparar aqui com o caso de parábola, tá bom? Essa informação do ponto de máximo ou mínimo, ela é importante ou interessante para quando a gente quer determinar, por exemplo, lá, ó, qual o valor máximo que a função pode assumir para qual valor da variável isso ocorre, né? Qual o valor mínimo, olha lá, ó, qual o custo mínimo de produção que uma fábrica pode gastar para produzir X unidades do produto, né? Qual o lucro máximo que a empresa pode atingir?
Tá vendo? Então, tem algumas funções que têm uma representação importante, até dentro de empresas. Ah, ó, essa aqui é a nossa função custo, essa aqui é a nossa função lucro, essa aqui é a nossa função renda bruta, né? Ah, quantas unidades eu tenho que produzir e vender para ter um lucro máximo, né? Então, são coisas de interesse geral, né? Não é só dentro do cálculo, tem interesse aí um pouco mais amplo, tá bom? A imagem, a questão da imagem, olha lá, ó. Por que, que o vértice está associado com a imagem, né? Então, olha lá, se o vértice é um ponto de mínimo, a imagem vai desse y do vértice para cima, porque a parábola está toda para cima dele, né? Se o ponto de vértice, se o vértice é um ponto de máximo, a imagem é desse y para baixo, ou de baixo até chegar a esse y, né? Que é como a gente fala no sentido do crescimento, tá bom? Então, o vértice também está associado com a imagem, tá? Então, agora sim, ó, vamos tentar aí pegar uma função, pelo menos, para a gente montar o gráfico dela a partir da tabela de pontos, tá? Então, eu vou copiar primeiro essa tabelinha aqui, lá para a nossa luzinha. Para a gente lembrar, né, que é ela que tem que fazer. E vou pegar um exemplo, tá? Não vou conseguir fazer os três, senão eu não consigo falar, assim, algumas coisas aí mais importantes, mas pelo menos um a gente faz aí com calma. Então, vamos lá. Então, olha, para esta função, eu quero montar uma tabela de pontos assim, né? Vamos ver se a gente consegue ter todos esses 4 pontos, tá? Dois que a gente tem com certeza. Esse primeiro ponto P1 aqui, que é o ponto do intercepto, né? E esse ponto V, que é o vértice. Esses dois aqui do meio, eles dependem de raiz. Então, se a função tiver raiz, eu vou ter pelo menos um desses dois pontos. Se a função não tiver raiz, eu não vou ter nenhum dos dois. Tá bom? Então, vamos começar com o primeiro ponto, que é o ponto do intercepto, né? No caso dessa função, quem é o intercepto? O intercepto é sempre aquele número que não está acompanhado nem do x² e nem do x. O intercepto dessa função aqui, ó, é o y igual a menos 3. O que é que significa isso? Significa que quando eu fizer o desenho da parábola, eu vou ter lá no eixo y o número menos 3, a parábola vai passar por aqui, ó. Vai passar por esse número. Não sei se ela vai passar fazendo assim, se ela vai passar fazendo assim, mas enfim, ela vai passar por esse número aqui. Tá bom? Ela vai cruzar o eixo y nesse número. Tá bom? É isso que significa intercepto, tá? Então, aqui a gente já tem, ó, um primeiro pontinho. Eu vou remontar a tabela agora para os nossos pontos, tá? Ficou bem retinho esse negócio, né? Olha lá. Primeiro ponto P1 aí, eu vou ter x igual a 0 e y igual a intercepto. Tá? Então, vai ser esse ponto aqui, ó. Deixa eu até colocar ele aqui. Vai ser um ponto assim, de duas coordenadas, né? X igual a 0 e y igual a menos 3. Tá? Agora vamos ver a questão das raízes. Como é que a gente faz para saber se esta função tem raiz? Eu vou pegar a função, a expressão dela, e vou igualar a 0. Então, olha lá. Se eu pegar a função, que é x² mais 2x menos 3, e igualar a 0, o que é que aparece aqui? Aparece
que a gente estava vendo antes do intervalo. Uma equação de segundo grau. Se essa equação de segundo grau tiver solução, a minha função tem raiz. Se ela não tiver solução, a minha função não tem raiz. Se essa equação de segundo grau tiver uma solução dupla, né, se o delta dela for zero, se ela tiver uma solução dupla, a minha função vai ter uma raiz. Se essa equação de segundo grau tiver uma solução, tiver duas soluções distintas, né, diferentes, a minha função vai ter duas raízes, tá? Então, para esta equação, eu tenho A igual a 1, B igual a 2, C igual a menos 3. Então, qual é o delta dela? B quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3, ó. Cuidado com os sinais, né? 2 quadrado, 4, ó. Menos vezes mais vezes menos. Vai virar mais, vai virar uma soma. 4 vezes 1 vezes 3, 12. Esse delta dá 16 positivo. Isso significa o quê? Isso significa que a equação tem duas soluções distintas. A equação tem duas soluções distintas. Logo, f de x, que é a função, tem duas raízes diferentes, né? Distintas também, tá? As soluções vão ser as raízes, essa é a ideia, tá bom? Vamos descobrir quem são, então. Ó. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Menos 2, mais ou menos 4, sobre 2. Olha lá. Vou fazer a soma. Menos 2 mais 4 sobre 2. Dá quanto? 2 dividido por 2, 1. Agora eu vou fazer a subtração. Menos 2 menos 2, menos 2 menos 4 sobre 2. Vai dar menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, ó, quem são as raízes da minha função? As soluções da equação, ó. Menos 3 e 1. Então, olha lá. Aqui eu tenho um ponto para a primeira raiz. A primeira raiz em ordem crescente é x igual a menos 3. Qual vai ser o y associado, né? Então, vou colocar aqui, ó, menos 3. O outro ponto vai ser para a outra raiz. A outra raiz é 1. Qual será o y associado? Vou deixar um espaço aqui, ó. Y igual a 1. X igual a 1, tá? Então, assim, para os dois valores de raiz, o y é o mesmo. Alguém consegue me dizer aí qual que é o valor do y para esses números x aí que representam a raiz da função? Seria Zero. o menos 3? Quanto? Quanto? Eu escutei dois Eu tinha falado menos 3 e o outro tinha falado 0. Não, menos 3 não. Menos 3 é o valor de um dos x, né? Um dos x raiz é menos 3 e o outro x raiz é 1. Eu quero saber o valor do y para os dois. É 0. 0. Por que que é 0? Por causa disso aqui, ó. Né? O que que eu fiz aqui, ó? F de x igual a 0. Ah, mas f de x é y. Então, olha o que que eu estou escrevendo aqui, ó. Y é 0. Quando y é 0, qual o x associado? 1 ou menos 3. Então, aqui, ó, é 0. Igualou a 0. Exatamente, igualei a 0. E aqui também é 0. Então, ó, o ponto, ó. Menos 3 e 0, 1 e 0. Lembra que eu falei que as raízes é onde vai cruzar o eixo x? Para cruzar o eixo x, o y tem que valer 0, né? Então, eu vou ter lá o eixo x, ó. Aí eu vou ter o número menos 3 e o número 1.
E aí a minha parábola, ela vai cruzar aqui e vai cruzar aqui, ó. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, em cima do eixo X, o Y tem que ser zero, não tem outra solução para ele, né? Nesse ponto aqui, em cima do eixo X, o Y tem que ser zero, tá? Assim como quando eu fiz o eixo Y, né, e falei que ia cruzar no Y menos 3, ó, neste ponto aqui, quanto que vale o X? Vale zero, porque eu estou em cima de quem? Do eixo Y. Né? Então, por isso que esses pontos são importantes, porque são os pontos onde ou o x vale zero ou o y vale zero. São os pontos onde cruza os eixos, onde encosta nos eixos, tá? Por isso que eles são importantes. E o último ponto é o vértice. Vou deixar aqui o buraquinho para colocar. O vértice tem fórmula, né? Qual que é a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a. Qual é a fórmula do y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então, olha lá, vamos pegar os valores. Ó. Quem que é o b? O b é 2. Então, menos b vai ficar menos 2. Dividido por 2 vezes a. Quem é o a? O a é 1. 2 vezes 1. Então, aqui vai dar menos 2 dividido por 2. O y do vértice é menos 1. E o x do vértice? Como eu já calculei o delta, ó, o delta aqui, ó, o delta deu 16, né? Como eu já calculei o delta, eu vou usar o delta aqui também, ó. Menos delta sobre 4a. Menos 16 sobre 4 vezes 1. Menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Então, aqui é menos 4. Aqui é menos 4. Tá? Então, encontrei 4 pontos para fazer a minha parábola. Agora, eu vou marcar esses pontos aqui para desenhar ela. Ó. Vamos lá. Esse aqui é o meu eixo X. Deixa eu ver. X negativo 1. Vou colocar para cá. Esse aqui é o meu eixo Y. Aqui é a origem, né? A origem dos eixos. Então, olha lá. Ponto P1, ó. X igual a 0, Y igual a menos 3. É onde vai cruzar o eixo Y, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Este aqui, ó, este ponto aqui é o ponto P1, que tem duas coordenadas, né? X igual a 0 e Y igual a menos 3, tá? Ele é um ponto do gráfico. Bom? Segundo ponto, tá aqui, ó. X igual a menos 3 e Y igual a 0. Esses dois aqui que o Y é 0, que eu coloquei em vermelho, os dois estão em cima do eixo X, tá? Então, eu vou marcar os dois em vermelho lá em cima, ó, para a gente identificar, ó. 1 está em cima do X menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. 1 está aqui, ó. Este ponto aqui seria o ponto P2. E o outro está aqui, ó. Este ponto aqui é o ponto P3. Tá bom? E o vértice? O vértice eu vou colocar roxinho. X igual a menos 1. Menos 1 está aqui, ó. X igual a menos 1. E y igual a menos 4. Menos 4 está aqui, ó. Então, eu tenho que fazer aqui. Fazer um retangulinho, né, ó. Pegando o menos 1 e o 4, ó. O ponto vai estar aqui, ó. Esse aqui é o vértice da parábola. Tá? Agora, como que vai ser essa minha parábola, hein? Será que ela vai ser assim? Assim ou será que ela vai ser assim? Pelos pontos que eu coloquei, tá vendo? Ó, tem que passar por todos esses pontos que eu marquei, né? Ó, então, para ela passar por todos eles, ela teria que ser voltada para cima, certo? Aberta para cima. E tá certo, né? Porque se a gente olhar aqui a função,
A função é 1x², né? Como o número aqui é positivo, ó, este número aqui é 1 positivo, a gente já espera um desenho assim, ó, parábola aberta para cima, tá? Então, os nossos pontos aqui estão coerentes, né? Não é isso daqui, não. É uma coisa assim mesmo, ó. E aí ela vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai passar pelo outro ponto lá e vai embora, ó. Vem, passa pelos 3 pontos que eu marquei. 4, né? Desculpa. E vai embora. Tá? Ficou meio feia, né? Mas é mais ou menos isso aí. Tudo bem? Para esboçar gráfico de função de segundo grau, tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo, Pro. Então, tá bom. Então, ó, depois eu faço esses outros 2 e deixo lá também a resolução, tá? Só não vou fazer todos agora para a gente poder falar aí de outras coisas também a respeito da função de segundo grau, tá? Eu vou passar aqui os outros exercícios. Ah, vamos fazer esse exercício aqui, que ele é rapidinho, ó, e dá para a gente fazer sem perder assim muito tempo, ó. A função aí que ele está trabalhando é essa daqui, ó. x² mais 2x mais 1, ó. Coeficiente do x² é 1 positivo, né? 1 positivo, eu espero que o desenho seja uma parábola voltada para... É voltada para baixo, né? 1 positivo voltada para cima. Para Ó, cima. Desculpa, Para isso, cima é desculpa. negativo, para Eu meti. Desculpa. Ó, É isso mesmo, para cima. é o nosso exemplo, ó. Era positivo também, ó, voltado para cima. Tá bom? Então, voltado para cima. Então, tudo que é voltado para baixo aqui não serve, ó. Voltado para baixo, não serve. Voltado para baixo, não serve. Tá? Então, a gente tem 3 candidatos, tá? O que mais que a gente pode olhar para ser rápido? De repente, já ajuda a resolver o problema. A gente pode olhar isso aqui, ó. O número sozinho é o intercepto. Tem que cortar o eixo Y nesse número aqui, ó. É o Então, C, né, professor? 1. ó, cortou aqui no 1. Então, esse Nesse pode caso, não ser. ajuda muito, não. Pois é. Cortou aqui no 1, pode ser. Cortou aqui no Y1, pode ser. Então, não deu para tirar ninguém. Então, uma outra coisa. O que a gente percebe? Alternativa A. O que a gente percebe sobre o vértice? O vértice das 3 parábolas aqui, elas estão em lugares diferentes, certo? Elas estão em x diferente, ó. Essa daqui está no x igual a 1. Essa está no x quanto aqui? Essa aqui, ó. Qual que é o valor do x nesse vértice aqui, ó? 0. 0. Zero. E essa aqui está no x menos 1, né? Então, ó, se a gente calcular só o x do vértice, a gente já mata o negócio. O que vai ser o x do vértice? Menos b, deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. X do vértice menos b sobre 2a. Então, quanto que é o b? É 2. Então, menos 2 sobre 2 vezes, quanto que é o a? 1, né? Menos 2 dividido por 2 dá... Alternativa E. Menos 1, alternativa E, exatamente. Ah, então, olha lá, quem tinha falado A se precipitou, tá vendo? Ó, que a gente precisaria de mais uma informação além da história do 1, né? Precisaria ter certeza do vértice, né? Para ver qual vértice que concorda. Tá bom? Então, vamos lá. Sinal das funções. Então, olha lá, para a gente falar um pouquinho da questão da inequação, né? Só que aqui a gente não vai acabar nem resolvendo, porque quando você faz o gráfico, você já acaba percebendo como é que é o sinal. Pelo seguinte, ó, quando você quer saber, né, onde que a função é, por exemplo, positiva, então eu tenho lá a função ax² mais bx mais c. Eu quero saber onde ela é positiva. O que significa positivo para a gente? Positivo significa maior que 0. Então, eu quero que ax² mais bx mais c, que é a minha função, seja maior que 0. Tá? Ou seja, eu caio numa inequação. Mas existe uma regrinha com relação até o desenho da parábola, né? Para a gente saber como é que funciona essas coisas. Então, olha lá, ó.
Então, como é que funciona? Ó, quando a concavidade é para cima e você tem duas raízes, olha lá, cruzou o eixo X duas vezes, ó, duas raízes. Tem hora que a sua função é positiva, tem hora que ela é negativa. Tá? Então, olha lá, se o A é positivo, ó, ela vai ser positiva fora das raízes. E ela vai ser o contrário, negativa entre as raízes. Tá? Se você tiver uma raiz ou nenhuma, ela vai acompanhar sempre o sinal do A. O A é positivo? Ó, a função está sempre positiva. A função está sempre positiva. Quer dizer, aqui ela não está sempre positiva, tá? Nesse ponto aqui, ela é zero, ela é nula. Tá? Mas tirando esse ponto, no resto, ela é sempre positiva. Tá? Quando A é negativo, com cavidade para baixo, então, olha lá, ó, duas raízes, fora das raízes, mesmo sinal do A. Negativo, negativo. Entre as raízes, sinal contrário do A, ó, positivo. Quando o delta é zero, ou quando o delta é menor que zero, ou seja, quando eu tenho uma raiz ou nenhuma raiz, vai ser sempre negativo. Tá? Então, a gente vê que o sinal do A, além dele falar se a concavidade é para baixo ou para cima, ele também ajuda a determinar a questão do sinal. Porque o caso mais grave é esse primeiro caso aqui, ó. Tanto para A positivo quanto para A negativo. Por quê? Porque nesse primeiro eu tenho variação do sinal da função. Nesses outros dois eu não tenho. Aqui é sempre igual a positivo, aqui é sempre igual a negativo. Ó. Nesses aqui é que muda. Então, como é que a gente guarda? A gente guarda assim, ó. Mesmo sinal de A, sinal contrário, mesmo sinal. Ó, A positivo, ó. Positivo, negativo, positivo. Agora, ó, o A negativo, ó. Negativo, positivo, negativo. Tá vendo? A mesma coisa, ó. Mesmo sinal, sinal contrário, mesmo sinal. Tá? Professor, Oi. pode parecer infantil, mas uma maneira de decorar isso é você usar o A maior que zero com um sorrisinho para cima e o A menor que zero com uma carinha triste, Ah, sim, né? ajuda a guardar, com Porque é uma certeza. maneira de guardar, né? Ajuda sim, com certeza. E aí, olhando o desenho, me lembrou isso, o próprio do delta ali, ó. Uma carinha feliz, O sempre a delta tá parábola para parecendo um cima. olhinho assim, né? Tá parecendo um olhinho assim, meio triangularzinho. Isso. Olhinho, né? Não sei. Ai, o que eu ia falar, gente? Esqueci. Ah, sim. Professora, o que é esse negócio do sinal da função? Eu ainda não entendi. É o sinal do y, gente. Porque, ó, quando você está olhando só o eixo x, você não tem muita noção do que está acontecendo com o y. Mas o que a gente sabe sobre o y? Né? O y, ele sempre vai ter a parte positiva, a parte negativa, né? Então, ó, vamos supor que nesse caso o y esteja passando aqui, ó. Ó, daqui para cima é y positivo. E olha o que acontece com a função, ó. A função aqui, ó, positiva, ó. A função aqui, ó, positiva. Tá vendo? Por quê? O gráfico dela tá posicionado no y positivo. Então, o sinal da função é positivo, é o sinal do y. Tá? Quando você olha aqui embaixo, onde está posicionado o gráfico? Está posicionado no y negativo. Então, você vai ter sinal da função acompanhando o sinal do y, ó, negativo. Tá? Então, o sinal é o sinal que a função assume mesmo. Quando eu calculo ela num determinado x, ou ela vai dar um número positivo, ou vai dar negativo, ou, eventualmente, vai dar zero. Mas, em geral, a gente só fala do positivo e do negativo. Tá? Então, se for positivo, significa que o pedacinho do gráfico, né, relacionado com aquela função, com aquele y, vai estar na parte do y positivo. Se for negativo, vai estar na parte do y negativo. Tá bom? É isso que significa o sinal da função, tá? É o sinal do y. Basicamente é isso. Crescimento, decrescimento. Aqui a gente pode usar o vértice também para saber o que acontece, ó. Se a gente tem uma parábola voltada para cima, a função ela vai fazer que desenho? Desce, sobe.
O que é descer? É função decrescente. E o que é subir? É função crescente. Tá? Então, numa parábola de concavidade, né? Parábola aberta para cima, você vai ter uma função decrescente até o vértice e crescente depois. Tá? Se for o contrário, olha lá, ó, decrescente, crescente. Se for o contrário, crescente até o vértice, decrescente depois. Olha lá, crescente, decrescente. Tá? Então, sempre que você olha o desenho da sua função e você vê que ela está descendo, você vai dizer que a função é decrescente. Sempre que você olha o desenho e vê a função subindo, você vai falar que ela é crescente. E não esqueça que a gente sempre olha qualquer gráfico da esquerda para a direita. Tá? Por isso que eu falo que é, ó, decresce, cresce, porque eu estou olhando nesse sentido, ó, daqui para lá. Então, daqui para lá, ó, decresce, cresce. Se eu fizer o contrário, eu vou ler ao contrário, mas vai estar errado, porque a gente tem que pensar no sentido do crescimento do x. Tá bom? Aqui é um exercício para a gente fazer um estudo da função, tá? Mas eu vou pular. Depois eu deixo ele feitinho para vocês estudarem sozinhos, né? Eu deixo ele todo resolvido, bonitinho, para vocês estudarem sozinhos quando vocês tiverem um tempinho. Porque eu quero falar da história, da aplicação da função, né, de segundo grau, na questão do ponto de máximo e do ponto de mínimo, tá? Então, funções de segundo grau, elas aparecem, né, em muitas aplicações, muitas situações de física, né? Então, quando você tem lá movimento uniformemente variado, lançamento oblíquo, né? Quando você chuta a bola, quando você lança um projétil, vai fazer um movimento que lembra uma parábola, né? Então, acaba sendo uma aplicação de função de segundo grau, tá? Biologia, né? Estudo de crescimento de população, administração de medicamentos, aí já era a área da saúde, né? Também está relacionado com função de segundo grau. Administração e contabilidade, quando você fala de função custo, função lucro, né? E outras, tá? Engenharia também tem muita aplicação, né? Tem muitas aplicações realmente de função de segundo grau, tá? Então, ó, por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó. Foguete foi lançado de uma plataforma, então é uma aplicação de física, né? É o tal do lançamento oblíquo. Deixa eu copiar ele aqui. O que a gente percebe, né? Quando a gente vai resolver um problema que tem função de segundo grau no meio, em geral, o problema vai fazer alguma referência a valor máximo, valor mínimo. Por exemplo, ó, nesse aqui, ele fala, ó... não, esse aqui não tem. Esse aqui não fala, não. Esse aqui é mais com relação às raízes. Deixa eu voltar lá e pegar um que fala. Ah, esse aqui fala. Esse aqui fala do custo mínimo, por exemplo, ó. Então, quando fala de máximo ou de mínimo, é porque ele está fazendo referência à função de segundo grau com relação ao vértice. Porque é no vértice que vai estar o ponto de máximo ou o ponto de mínimo da sua função, né? Dependendo da posição da sua parábola. Posição em que sentido? Se ela é aberta para cima ou se ela é aberta para baixo, tá? Então, essa aqui, por exemplo, olha lá, ó, função de segundo grau, 2x² menos 160x mais 20.000. O número que acompanha o x² é um número positivo. Então, a parábola que representa essa função aqui, ela vai ser uma parábola assim, ó, voltada para cima, porque o A é positivo. Se ela é voltada para cima, o vértice dela é ponto de mínimo da função. Ponto de mínimo de C de x, né, que é o nome da função. Então, se ele perguntar alguma coisa mínimo ou mínima, ele está fazendo referência a quem? Ele está fazendo referência a esse ponto aqui, ó, ao vértice, porque é lá no vértice que está o ponto de mínimo. Tá? Então, eu estou frisando isso porque tem muitas provinhas aí de concurso, por exemplo, que cai matemática, né? Que às vezes aparece função de segundo grau e falando alguma coisa de máximo e mínimo. E a pessoa fica lá e calcula a raiz, e faz isso e faz aquilo, quando, na verdade, se ela determinar o vértice, ela resolve o problema. Tá bom?
Então, aqui, por exemplo, ó, o que ele pede no item A e no item B? O custo mínimo ocorre para a produção de quantas unidades? Bom, o que é unidades, né? Ó, X unidades. Então, unidades é a minha variável. Unidades é o meu X. Então, o que ele está perguntando aqui? Qual o valor de X para eu ter um custo mínimo? O valor de X para eu ter um custo mínimo é o X que está no vértice. Ou seja, é o meu X do vértice, né? O que é o X do vértice? É o menos B sobre 2A. Tá? E no item B, o que ele está perguntando? No item B, ele está perguntando o valor do custo mínimo. Uai, quem que dá o valor? Ó, o custo de produção ou o valor do custo de produção de X unidades é dado pela função C de X. Então, quem dá o valor é a função. Né? Então, o que ele está perguntando aqui é C de X. Né? Ou seja, C do número X que está no vértice. Mas o que é a função? A função não é o y? Né? A gente não sempre fala y igual a f de x, y igual a g de não sei o quê, y igual a h de não sei quanto. O y é sempre a função. Então, o que ele está querendo aqui, ó, é o y do vértice. Y do vértice. Tá vendo? Então, só com as coordenadas do vértice, eu resolvo o problema inteiro. O item A e o item B. Tá? Então, como é que fica o item A? O x do vértice, né? O x do vértice é menos B sobre 2A. Então, olha lá, ó. Quanto que é o menos B? Bom, o B é menos 160. Então, o menos B vai ser menos 160. Dividido por 2 vezes A. Dividido por 2 vezes 2. Então, vai ficar 160 positivo dividido por 4, que é igual a 40 unidades. Então, se essa fábrica aí produzir 40 unidades do produto dela, ela vai estar gastando o custo mínimo para a empresa. Né? Então, é um valor ideal de unidades para se fabricar no mês, né? Porque ela vai ter um custo mínimo de produção. Tá? Aí ele pergunta no item B, qual o valor do custo mínimo? Ué, é o y do vértice. Ah, mas professora, o y do vértice é menos delta sobre 4A. Eu não tenho delta. Você não tem o delta? Então faz assim, ó. É a função calculada em x do vértice. Quem que é o x do vértice mesmo? 40, né? Então é a função calculada em 40 unidades. Ou seja, pega lá a função, ó. 2x² menos 160x mais 20.000. 2 vezes x² menos 160 vezes x mais 20.000. Isso aqui vai dar... Deixa eu fazer a continha aqui rapidinho. 2 vezes 40² menos 160 vezes 40 mais 21, 2, 3. Isso aqui dá R$16.800, tá? Então, esse é o custo mínimo de produção da empresa e ela vai gastar esse custo mínimo quando ela tiver a produção de 40 unidades. E como é que eu descobri? Como era mínimo, eu fui olhar no vértice, porque o vértice, nesse caso, é um ponto de mínimo da função. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Essa parte aí de máximo e mínimo de função de segundo grau aparece bastante, né? E às vezes a gente fica meio perdido, porque tem tanta coisa da função de segundo grau para você fazer, você não sabe se você calcula a raiz, se você faz o gráfico, né? Fica meio perdido. Então, sempre que ele fizer referência a máximo ou mínimo para uma função de segundo grau, você já vai direto no vértice. Só tem que ver o que é a resposta, se é o x ou se é o y. Tá bom? Dúvidas aí, pessoal? Professor, eu não entendi essa conta no caso da última aqui, para ver o vértice de y. Do y, né? É, porque eu comecei a fazer, tipo, calculando para tirar o delta, né?
Ah, se você fizer pelo delta, vai dar a mesma coisa. Só que aí ele acaba, olhando aqui, ele vai dar um valor negativo. Não, não dá não, ó. Vamos fazer o delta aqui então, só para vocês verem que dá a mesma coisa, ó. O delta para esta Ó, delta B quadrado menos 4AC, não é? vai ficar menos 60 quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Eu acho que você esqueceu desse sinal ao quadrado aqui, será que não? Então, porque aí, ó, sinal quadrado vai ficar positivo, mas aí vai 160 Não, ao quadrado, vai dar 25.600. não tem problema que o delta dá negativo nesse caso, sabe por quê? Eu não estou calculando raiz. Ah, é verdade, é verdade. A gente não vai calcular a raiz, ele só Ele vai até calcular. pode dar negativo, sim, não tem problema, não. 25.600 menos Dá 100. 160 mil. Então, ele realmente vai dar negativo, ó, mas não tem problema, porque eu não estou procurando raiz. 134, entendi. Ele vai dar negativo, 74.400 negativo. Por isso que eu fiquei na dúvida, porque a forma como a professora calculou aqui, eu falei, caramba, como que foi feito esse cálculo? Aí eu fiquei um Aí, pouquinho ó, perdido. com o delta, o meu y, menos aqui, né? Menos 104. Com o delta, o meu y do vértice ficaria menos o delta Sobre 4 vezes o A. Peraí, que tá faltando um 400 aqui. 34.400 sobre 4 vezes o A. Pois. Então, vai ficar mais 134.400 dividido por 8. E vai dar 16.800. A mesma coisa que deu aqui, ó. Ah, tá. Tá? É porque eu não Por vou que... tirar a raiz quadrada, então não tem que me preocupar com isso. Eu esqueci desse detalhe. Não, porque não é a raiz que você está procurando, né? Você só vai usar o valor do delta, você não vai fazer raiz do delta. Né? Então, Fechou, fechou. tá? E aqui, ó, só para ilustrar, né? Como é que eu cheguei no mesmo resultado sem ter feito delta? Eu peguei o x que eu já tinha, o x que eu já tinha calculado, que era 40, e substituí esse x na minha função aqui, ó. Tá? Porque se eu substituir por 40, eu vou achar o y relacionado ao x40. Ou seja, se eu substituir pelo x do vértice, eu vou encontrar o y do vértice. Perfeito, era só trocar mesmo. Exatamente. Então, quando eu coloco 40 lá na função, vai me dar 16.800. Entendi. Joia? Fechou, professora. Então, tá Excelente. bom. Tá joia, gente. Bom, tem um outro exercicinho aqui, ó, de lucro. Também vou deixar ele feito lá para vocês, tá? Vou resolver, vou deixar lá. Eu só não vou colocar essa apresentação bonitinha pronta lá hoje, tá? Eu prometo colocar ela na segunda-feira até a hora do almoço. Mas hoje e amanhã eu não vou conseguir fazer, tá bom? Mas eu faço. Caso eu não coloque, pode mandar uma mensagem para mim no Teams me cobrando, né? Que vai que às vezes eu esqueço, faz uma coisa, faz outra, eu acabo esquecendo. Mas até segunda-feira, hora do almoço, eu coloco. Se eu não colocar, manda uma mensagem me cobrando. Tá bom? Deixa eu só copiar esse último exercício. Pode falar. Deixa eu só parar aqui a gravação.